Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estejamos chegando na sua telinha. É com muita alegria que voltamos com mais uma reflexão. Que todos vocês estejam em paz e com os ouvidos e corações disponíveis para ouvir o que Deus tem para nos dizer através deste vídeo. Quero começar lendo um texto bíblico em Jeremias capítulo 4, verso 19, que diz: meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Nas queixas de Jeremias vemos que naquele tempo já havia guerra. E em toda guerra, batalhas, lutas, dores, gemidos, sofrimentos e perdas. Todos os profetas e patriarcas, como Abraão e outros, tiveram inevitavelmente que guerrear. Se tivéssemos que dar um tema para a nossa palavra nesta oportunidade, não poderia ser outro senão: nós também estamos em guerra. Cada momento que acessamos a internet, as telenotícias, ouvimos os alaridos de guerra no Brasil e em todo o mundo. Não é somente o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que vive uma constante guerra que dura 24 horas por dia e começou bem antes de sua posse no dia 1º de janeiro de 2019. Guerra que já lhe custou uma facada e quase perdeu a vida. Nós também, como servo de Deus, estamos em guerra. Claro que a nossa guerra é diferente. A Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e eu acrescento nem coronavírus, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículos 12. A nossa guerra começou desde o dia que fizemos a bendita escolha de entregar nossas vidas ao Senhor. Foi aí que tudo começou. Em Gálatas 5,17 está escrito que porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. E consciente de que estamos em guerra aberta, guerra declarada, então precisamos estar preparados, meus irmãos. Precisamos de estratégias, visto que o inimigo de nossas almas, Satanás, é perigoso. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Urgentemente precisamos adentrar ao arsenal de Deus. Em Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Entre as muitas armaduras, eu quero destacar duas que são imprescindíveis para o momento crítico que estamos vivendo. Número 1, a oração. Número 2, o jejum. São duas armas poderosas, porém difíceis de ser usadas nos dias atuais de tanto comodismo. O grande avanço das obras satânicas no Brasil e no mundo se deve exatamente pela omissão da igreja na prática e no uso dessas duas potentes armas. No dia 12/4/2020, eu e minha esposa estávamos em Caldas Novas, na casa do meu filho, e nessa madrugada, por volta das 4 horas, ouvi uma voz que dizia: você
precisa aprender a orar e a jejuar. Essas palavras me inquietaram, me incomodaram durante todo o dia. Muitas das vezes nós pensamos que já sabemos tudo, tantos anos de crentes, mais de 50 anos. De ministério já são 54 anos de ministério. Temos muitos anos servindo ao Senhor, alguns cursos de teologia, temos títulos ministeriais, temos um currículo admirável e muitas vezes nos acomodamos pensando que já sabemos tudo. No dia seguinte, logo pela manhã, fui à Bíblia, seguindo o exemplo dos bereanos, em Atos 17:11, diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós não podemos, irmãos, deixar a Bíblia de lado, nós temos que ler todos os dias. Ela é o manual do fabricante, ela é a nossa bússola, ela nos guia, ela nos orienta. Então nós precisamos consultá-la todos os dias para conhecer a real e verdadeira vontade de Deus. Aí começamos a considerar a primeira arma que me foi mencionada no sonho, que é a oração. E a primeira coisa que precisamos aprender é que a oração verdadeira não é um monólogo, e sim um diálogo com Deus. Infelizmente, muitas vezes chegamos diante de Deus e fazemos um discurso como se estivéssemos diante de uma estátua, de um monumento. Não. Deus Ele é vivo e nos contempla e atentamente ouve as nossas petições. Então precisamos dialogar, isto é, falar e ouvir. De preferência, falar menos e ouvir mais. Em Isaías 65, versículo 24, tem um versículo interessante. Aí diz: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estão falando e eu ouvirei, diz o Senhor. A triste realidade é que falamos muito, tão apressado e sem tempo para o mais importante, que é ouvir Deus. Essa é a razão dos nossos erros, dos nossos fracassos. Oramos pedindo a Deus aquilo que precisamos, porém nem sempre esperamos a sua resposta e saímos fazendo coisas que nem sempre é a vontade de Deus. É por essa razão que há casamento entre cristãos que não deu certo. Negócios que foram feitos e deu errado, mudanças feitas que nos trouxeram prejuízos, decepções e frustrações, simplesmente porque não ouvimos e não esperamos a resposta de Deus. A segunda coisa que precisamos entender, que Ele, o Senhor, é a autoridade. A autoridade pertence a Ele. Está escrito em Mateus 28:18, Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então devemos nos apresentar diante dele com simplicidade e humildade, não determinando, não ordenando, não decretando, não denunciando ou entregando alguém em suas mãos como se ele fosse um justiceiro. Não. Ele é justo, mas não é justiceiro. 1 João 4:8, aí diz que Ele é amor. O ódio, a vingança é incompatível à sua deidade. Nós precisamos entender isto, meus queridos irmãos, ao orarmos ao Senhor. A terceira coisa, a oração é uma arma secreta. Não é motivo de exibição, de vanglória, não precisa de divulgação. Se você ora, Jesus disse: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,
versículo 6. Cuidado, para que não estejamos enquadrados em Mateus 6,5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. A quarta coisa que precisamos aprender: a oração tem que ser feita segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Alguém perguntaria: mas como conhecer, como saber a vontade de Deus? Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos ele dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. A Bíblia nos mostra enfaticamente a soberana vontade de Deus sobre a qual devemos orar. E nós vamos citar alguns exemplos. Mateus capítulo 5, 54. Veja o que está escrito aí: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 1 Timóteo 2, 1-3 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, de orações, intercessões e ações de graça em favor de quem? Dos homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esta é, meus queridos irmãos, a palavra de Deus. Também Lucas 10, 12 diz que devemos orar para que o Senhor mande obreiros. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lá em Colossenses 4,3 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado. 2 Tessalonicenses 3,1 diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. A Bíblia nos manda também orar para não entrarmos em tentação. A Bíblia nos manda orar para a cura dos enfermos. Este é o ensinamento da palavra de Deus. Devemos seguir o exemplo de personagens bíblicos que agradaram a Deus. Paulo orou pela salvação de Israel, Romanos 10, 1. Davi orou por misericórdia e perdão quando pecou. A igreja primitiva orou por coragem para testificar, Atos 4, 29. Essas orações eram de acordo com a vontade de Deus. E as nossas orações hoje em dia não podem ser diferentes. Precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus revelada na sua palavra. Orar fora da vontade de Deus é resultado do que está escrito em Tiago 4, versículo 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Para concluir, a segunda arma, tão importante quanto a primeira, é o jejum. E diz Mateus 6, 16 a 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unges a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esta é a segunda arma, tão importante quanto a primeira. Infelizmente, quase já não se ouve, muito menos se ensina em nossas igrejas e, consequentemente, não se pratica o verdadeiro jejum.
Existem exceções. A igreja em Águas Claras, liderada pelo pastor Marcelo, durante todo o mês de janeiro, estão estudando, estão ensinando, pregando sobre o jejum. Todos os domingos, pela manhã, pela noite, durante os cultos de semana, sempre tem um pastor ministrando sobre o mesmo tema, jejum, dado a sua grande importância. Lamentavelmente, são poucos as igrejas, são poucos os pastores, são poucos os cristãos que entendem o verdadeiro significado do jejum. Os que jejuam hoje estabelecem o tempo, vou orar, vou jejuar até meio-dia. Outros dizem, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola, outros de WhatsApp, outros de sexo e por aí vai. E o Senhor está bradando em sua palavra, Isaías 58, versículo 5, será este o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum bíblico, meus irmãos, além de ser abstinência, é para sacrificar, mortificando a nossa carne. A Bíblia mostra o jejum como um sinal de dependência de Deus. Daniel 9,3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano e saco e cinza. Salmo 35,13 quanto a mim, porém, estando ele enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Já em Esdras, capítulo 8, versículo 21, está dito, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Apesar de a Bíblia nos dar vários exemplos da ação sobrenatural que acontece como resultado do jejum, ainda assim, se temos dificuldade de entender o verdadeiro sentido do jejum bíblico, lembre-se, meu irmão, que temos conosco o inimigo que nos acompanha aonde quer que estejamos. É a nossa carne. Ela é inimiga de Deus. Romanos 8, 5 a 7 diz que esta carne precisa ser mortificada. Aí está a importância da ação do jejum. O jejum não é um mandamento, não é uma obrigação, ninguém é obrigado a jejuar, nem mesmo os pastores ou qualquer outro membro da igreja. O jejum é opcional. É um recurso orientado por Deus, disponível àqueles que estejam necessitando de um reforço na vida espiritual para vencer a sua própria carne e prevalecer espiritualmente. Se você não tem tido forças para vencer a sua própria carne nas tentações do inimigo que ataca nas diferentes áreas, se as autoajudas não resolveram os conflitos da vida matrimonial, familiar, financeira, contra os vícios, se sua vida espiritual, ministerial está cambaleando, esta é a hora de usar esta poderosa arma que é o jejum. O jejum é como a tração dupla dos veículos nas estradas íngremes, nos terrenos arenosos e lamaçais. São necessários a tração dianteira para não ficar no caminho. Vivemos, meus irmãos, a parte mais difícil de nossa caminhada neste mundo. Nunca foi tão difícil ser crente como hoje. Nunca a nossa estrada nessa trajetória terrenal foi tão sinuosa, tão difícil. Ou usamos os recursos que Deus nos disponibiliza ou ficamos pelo caminho. Deus abençoe a todos. Obrigado pela vossa atenção e no próximo domingo tem mais.